O chamado Sonyverso, o universo da Sony com personagens do Homem-Aranha, falhou miseravelmente, mas ele poderia sim ter dado certo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa análise do famigerado Sonyverso. Nós vamos conversar sobre todas as produções e qual que foi o verdadeiro motivo desse fracasso, né? Por que que a Sony não conseguiu construir o seu universo de personagens, o universo de vilões, né? Que seja, por que que a Sony falhou e nos entregou produções tão ruins? Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Não estou nos estúdios Conversa de Nerd, como vocês estão acostumados, mas é porque eu estou viajando, tá bom? Mas estou aqui trazendo conteúdos para vocês da mesma maneira. O que importa é a gente manter a nossa conversa em dia, beleza? E vamos então aqui analisar o Sonyverso, porque finalmente, né, galera, chegou a uma conclusão e a Sony já disse que não vai mais ficar investindo nesses personagens. Mas em primeiro lugar, vamos analisar o chamado Sonyverso, né? Vamos analisar por quê. De universo não tem nada, né? Cada filme funcionou, entre aspas, né? Vou até mudar o termo aqui. Cada filme aconteceu em um universo separado e eles não têm uma conexão entre si. Esse é o primeiro grande erro dessa empreitada da Sony, desse investimento da Sony. Porque eles foram produzindo filmes com personagens, né, aleatoriamente, e não criaram ali uma conexão entre esses personagens. Então, a gente chama de Sonyverso porque faz tudo parte dessa tentativa da Sony de pegar os vilões do Homem-Aranha, transformar em anti-heróis e construir, fazer ali as produções, mas nunca foi, de fato, um universo compartilhado entre si, né? Nós tivemos ali, em primeiro lugar, Venom, em 2018, que foi um sucesso de bilheteria e rendeu a sequência, né, Venom 2, Tempo de Carnificina, em 2021. E aí eu digo, os culpados para o Sonyverso ter continuado a existir, para a Sony ter investido mais em outros personagens, são aqueles que elogiaram Venom 1, tá bom? E se você curtiu Venom 1, desculpa aí a minha sinceridade, mas eu acho que todos os filmes do Venom são ruins, incluindo o primeiro. O segundo conseguiu ser pior que o primeiro, mas o primeiro também já não era aquelas coisas, né? Já não foi aquelas coisas. Eu não gostei. Se você gostou, não tem problema, cada um tem a sua opinião, mas a Sony só investiu porque a galera falou bem, né? E teve bilheteria. E então, é assim, né? Os caras vão. Bom, eu acabo sendo culpado porque, mesmo não tendo gostado, eu fui assistir, né? No cinema, porque eu queria ver como que ia ficar as produções também para produzir conteúdo. Então, também sou culpado, me incluo nisso aí. E aí, na sequência, né, por algum motivo, a Sony achou que seria uma boa ideia, né, produzir um filme do Morbius, que foi adiado diversas vezes, e aí tivemos aquela coisa horrorosa que foi Morbius, lançado em 2022. E aí, na sequência, né, nós tivemos o famigerado Madame Teia, que conseguiu, eu acho que conseguiu ser pior que o Morbius, galera, porque é um filme medonho que não vai pra lugar nenhum, que não acrescenta em nada, que tem aquelas regravações medonhas, né? E foi lançado no ano passado, ali aliás, no ano retrasado, já estamos em 2025, galera, então, o ano retrasado é 2023. E aí, fechando em 2024, nós tivemos a conclusão da trilogia Venom, que é igualmente ruim, né? Quando você compara com o 2 e o 1, né? Continua sendo a mesma coisa, né? Aquela comédia besta, boba, galhofa. E, por fim, o Kraven, né, que também mais um personagem interessante do Homem-Aranha, mas que foi tirado ali do contexto de vilão, né, do Homem-Aranha, foi afastado do Homem-Aranha. Inclusive, eu acho que é o filme mais desligado ainda do Homem-Aranha, embora alguns rumores indicassem que não, né, que esse filme ia ligar tudo. Tudo mentira, né, tudo invenção, não é nem rumor, é só invenção mesmo. E aí ele fechou com, não é nem chave de ouro, né, a chave de papelão, esse Sonyverso, né, que é um filme também que tem seus diversos momentos de ação. O foco, né, a parte boa do filme é essa, mas em termos de roteiro, de história, de adaptação dos quadrinhos, é uma coisa medonha. E assim se fecha o Sonyverso. Mas a grande pergunta é, isso poderia ter dado certo, galera? E a resposta, sim, se a Sony tivesse feito um planejamento. Se realmente houvesse uma ideia de construir um universo compartilhado com esses personagens. Eu sempre fui contra a ideia de fazer um universo com personagens do Homem-Aranha, né, vilões do Homem-Aranha, sem o Homem-Aranha. Eu achava uma patifaria e realmente se provou ser uma patifaria. Mas, se a Sony tivesse investido em bons roteiros, em boas histórias, eles poderiam ter entregado um universo conciso e poderia ter fechado de uma maneira muito melhor. É só você ver o que o James Gunn conseguiu fazer com o Pacificador, galera. Não só ele colocou
no filme O Esquadrão Suicida, né, que foi aquele soft reboot que ele fez, mas ele também fez uma série do personagem que foi super bem recebida. E agora, mais recentemente, tudo bem que é um vilão mais famoso, o Pinguim, mas também, pô, teve uma série incrível. A Sony poderia ter seguido o mesmo caminho. E mais importante, ter colocado um vilão em comum que iria reunir esses personagens para enfrentá-lo. Poderia, inclusive, ser o Knull, que teve, né, aquela participação bizarra e ridícula e totalmente clickbait da Sony, né, ou só bait, né, porque a galera foi no cinema assistir, lá em Venom 3. Então, assim, o Knull poderia ter sido o vilão, Knull, como você preferir, desde o início. Esse conceito já poderia ter sido apresentado. Mas os caras não fizeram isso. E o que eles entregaram? Apenas um monte de filme genérico que não tem profundidade, que não faz sentido, que tem cenas de vergonha alheia, né, como é o caso de Morbius lá em 2022. Eles tinham duas opções. Ou os filmes poderiam se passar todos no mesmo universo e eles terem uma ameaça em comum, né? Eles poderiam ali enfrentar os seus próprios vilões. São anti-heróis, né? Mas aí o anti-herói precisa sempre ter alguém muito pior do que ele, né? Pra lutar, pra ele justificar e pra o público criar uma certa empatia, uma conexão, né? Com esse personagem e torcer por ele, como é o caso do Justiceiro, por exemplo, que todo mundo gosta, né? Ou até mesmo do Loki, que é um vilão, mas o pessoal soube trabalhar ele muito bem lá no UCM. Então, poderia ser o mesmo universo, ou, aí partindo para uma especulação muito maior, eles poderiam trabalhar cada personagem no seu universo e eles estarem em universos que eles falharam, que eles são realmente vilões. Porém, uma ameaça multiversal iria uni-los, né? E poderia ser o próprio Knull, por que não? Ou não, poderia, sei lá, inventar um outro personagem ou caçá-la nos quadrinhos. Meu, qualquer personagem, mesmo o personagem mais underground que exista, se você criar uma boa história pra ele, vai funcionar. O Pacificador tá aí, eu já dei esse exemplo, né? Então, a questão é como escrever a história. E a Sony não fez nenhum nem outro. Os filmes não indicam que se passam no mesmo universo, e mesmo se passando em universos diferentes, os filmes não se conectaram de alguma maneira. E poderia sim ter sido uma grande trama multiversal, né? Meio que aconteceu lá em What If na primeira temporada, né? Que cada um no seu universo precisou se reunir para enfrentar uma ameaça. Mas não, eles não conseguiram trabalhar a boa história. O verdadeiro motivo do fracasso do Sonyverso foi não trabalhar boas histórias para os seus filmes. Isso falando dos filmes individuais, né? Cada história ali entre si. Eles adaptam, por exemplo, aqui o Tempo de Carnificina, desperdiçaram o vilão Carnificina, né? E com aquela história que eles criaram e já mataram o personagem ali no final, uma coisa bizarra. E não só cada filme individualmente, e Madame Teia, por exemplo, acho que é o melhor exemplo disso, né? Madame Teia e Morbius são os exemplos mais fortes de como eles simplesmente destruíram os personagens e escreveram um roteiro porco, um roteiro lixo. Não só cada filme, mas essa unidade, porque como eu disse no começo, o Sonyverso nunca existiu. O que existiu foi a tentativa da Sony de pegar a galinha dos ovos de ouro, como eu sempre falo aqui nesse canal, que é o Homem-Aranha, e aproveitar para criar mais conteúdo, mas foi conteúdo ruim, conteúdo fraco. Mas existia sim a possibilidade, eu acredito que se a Sony tivesse sentado e falado, ó, os quadrinhos têm muito potencial, a gente tem muitas histórias do Venom, né? Principalmente do Venom, é o personagem que mais tem histórias nos quadrinhos. A gente pode pensar numa trilogia e também num universo compartilhado, mas a gente tem que planejar, as histórias têm que se conectar de alguma maneira. Vão aproveitar? Nem nada de errado em querer fazer dinheiro, mas tinha que fazer o negócio direito, né? Inclusive, a personagem Madame Teia poderia ser a que iria unir todos eles, né? Madame Teia podia ter vindo ali no final do Sonyverso e unir toda a galera, mas a Sony nem nisso pensou, porque... Olha, galera, eu realmente não sei por que eles não pensaram, mas foi apenas uma tentativa desesperada e burra de fazer dinheiro. E aí a gente tem esse grande lixo que é o Sonyverso, né? Vamos chamar o Sonyverso entre aspas. E aí a gente tem... Ele ainda sai nesse contexto de filmes de super-herói que já estão saturados, né? Que já a galera não tá mais aceitando qualquer coisa. Então... é simplesmente muito triste, mas a notícia boa é que acabou e agora a Sony vai focar apenas em desenvolver o Homem-Aranha dentro do CM, junto com a Marvel, e aí fica uma coisa mais bem feita, eu espero, né? Porque o Homem-Aranha 4 já indica que vai ser multiversal, eu acho que era a hora de desenvolver um Homem-Aranha mais urbano. Mas enfim, essa aqui é a minha opinião, a minha análise sobre o Sonyverso, quero saber a sua opinião, hein? Você concorda comigo ou não? Deixa aí nos comentários pra gente continuar a nossa conversa.
E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.